Também segmentando, a gente primeiro observa o cavalo da frente somando muito pela dissociação, pela naturalidade do gesto, realmente o cavalo que encantou pela naturalidade da distribuição dos apoios, a facilidade das suas transições, a qualidade da montada, realmente o cavalo que agradou muito. Então o cavalo foi aí a referência do campeonato, esse primeiro cavalo. Segundo e terceiro, os dois cavalos uma crescente pela dissociação, os dois com pega um pouco maior no movimento, e o quarto e o quinto já pecando bastante também em relação ao grau da dissociação e sobretudo na coordenação, entendendo o quarto cavalo levando ainda vantagem em relação ao quinto na coordenação, sobretudo no que condiz ao trabalho do posterior, já agride um pouco mais o gesto, a movimentação da perna do cavalo da quinta colocação. Nota, a gente sempre observa e preserva a coordenação com movimento, como diz o padrão, né? Com progressão linear tem que ter o posterior, e a gente imaginar esse jarrete com uma progressão um pouco mais linear. Nota como ele está indo para cima ao invés de para frente. Então o cavalo preto à frente com uma coordenação um pouco melhor em relação ao animal de trás, anterior mais correto, mais baixo, chegando ao solo com um pouco mais de suavidade. Na dissociação são próximos, muito próximos, não vejo diferença significativa, mas o cavalo à frente levando vantagem na estabilidade. Quando visto por frente, corrige os aprumos dos anteriores do cavalo da quinta colocação, ainda na postura um pouquinho mais natural, o cavalo de trás um pouquinho mais brabo, um pouquinho mais sanguíneo. Então já o cavalo à frente levando vantagem também nesse temperamento, nessa postura, na estabilidade e sobretudo na coordenação dos movimentos, também quando visto por frente, quando visto por trás é mais correto, por isso foi a definição. Entre o terceiro e o quarto, uma crescente pelo grau da dissociação. O cavalo da quarta colocação já não tem a qualidade da distribuição dos apoios do terceiro cavalo, então é mais marchado, é mais amplo, é mais elástico, tem perna melhor, aonde o cavalo da quarta colocação já ficou devendo um pouco mais a nível do trabalho do posterior, já não tem o engajamento, já não tem a força, a impulsão do cavalo à frente. Quando a gente observa ainda na estabilidade, ele torce um pouquinho mais por trás do cavalo de trás, e quando a gente observa os três cavalos à frente, o quarto ficou devendo um pouquinho mais de adestramento na boca. Então todos os três cavalos da cabeceira, cavalos que a gente monta, reúne, alonga, são fáceis de conduzir. Então o cavalo de trás já não tem também a postura, a altivez, a reunião, o contato da boca, a descontração e o adestramento do cavalo da terceira colocação, que também ofereceu montada de melhor qualidade, por isso foi a definição. Segundo e terceiro, aqui dois cavalos próximos, se a gente observar o segundo cavalo ainda ligeiramente um pouco mais dissociado em relação ao animal de trás, todos os dois poderiam ter a perna um pouquinho mais engajada e mais coordenada, todos os dois poderiam ser um pouquinho mais estáveis quando visto por trás, mas o primeiro cavalo ainda com a postura melhor, quando visto por frente ainda melhor em relação ao animal da terceira colocação. E a grande virtude, se a gente pegar do terceiro cavalo ao primeiro cavalo, tem uma crescente em relação à dissociação. Então o cavalo de trás é muito amplo, agrada muito pela montada, maciez, realmente agradou muito o terceiro cavalo, o cavalo de sela que agrada muito. Mas quando a gente observa a dissociação, aí ficou devendo um pouquinho para o segundo cavalo, que é um pouco mais coordenado, a mão um pouquinho mais solta em relação ao animal de trás, e sobretudo também a qualidade ainda da extensão do movimento, da coordenação, da sintonia entre posterior e anterior, a vantagem do segundo sobre o terceiro, por isso foi a definição. E o primeiro com o segundo, aí foram os dois cavalos de melhor dissociação do campeonato. Então a gente vai, aparta pela dissociação a tropa, mas quando a gente vai chegando no movimento, notem como o primeiro cavalo é mais completo. A perna dele é mais discreta, a perna dele é mais engajada, o jarrete do cavalo de trás já sobra um pouquinho mais para trás da massa, oscila, todos os dois cavalos até poderiam ser mais estáveis quando vistos por trás. O primeiro cavalo também, se a gente observar, poderia ser um pouquinho mais estável na região da sua garupa, mas quando a gente pega a extensão do trabalho da perna, aí a gente consegue observar como a perna do cavalo da primeira colocação trabalha mais dentro da massa em relação ao do cavalo de trás. Quando a gente observa ainda anterior, ponto significativo desses dois cavalos, o padrão pede, o anterior tem que descrever um semicírculo, tem que ser solto. Notem como a mão do primeiro cavalo é mais articulada, ele tem mais qualidade articular em relação ao segundo cavalo, carece um pouco mais de qualidade articular a nível de joelho, a nível de espádua. O primeiro cavalo tem todo o trem anterior solto, espádua, braço, antebraço, ele ganha mais terreno, solta mais a movimentação do anterior, e então descreve o semicírculo melhor também em relação ao animal de trás, que tem a mão um pouquinho mais dura, chega um pouquinho mais espalmada ao solo. Qualidade da sela dos dois cavalos são muito bons, mas o primeiro cavalo ainda com mais gesto, mão mais solta, perna mais potente em relação ao animal de trás, e a qualidade da postura, do estilo, da naturalidade do gesto, a sintonia de posterior com anterior, o cavalo da frente levando vantagem. Então ele alia a dissociação, a qualidade do movimento, a correção de movimento, aliado também a postura, a naturalidade, e realmente a montada de muita qualidade, por isso foi a definição. Parabéns aos apresentadores e proprietários.